Bom, meus amigos, continuando então com o nosso estudo de dinâmica, uma divisão da mecânica dos sólidos, que estuda os movimentos e as causas que produzem esses movimentos. Nós já estudamos com vocês o que estuda a dinâmica, o que são forças, os conceitos de força, os tipos de força. Estudamos com vocês as leis de Newton, a força-peso, a força centrípeta, a força gravitacional, perfeito? Aspectos de mecânica celeste, a força elástica, a força de atrito. Aí passamos a estudar aqui o que nós chamamos da dinâmica do trabalho e energia. Na primeira parte dessa unidade 17, nós trabalhamos com vocês trabalho, potência. E agora vamos para a segunda parte. Tudo bem, gente? Né? Nós trabalhamos os conceitos de trabalho, as unidades de trabalho, os casos em que o trabalho é nulo. Perfeito, né? Nós trabalhamos também, vamos lá, ok? As relações entre essas unidades, os aspectos dimensionais, os casos em que o trabalho é nulo. Trabalhamos com vocês os tipos de trabalho, o trabalho motor, o trabalho resistente, o trabalho da força-peso, como é que nós o calculamos, o trabalho da força elástica, como nós o calculamos, tudo bem, ok? Vimos que no gráfico de força por deslocamento, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho, né? A determinação gráfica. Vimos que a capacidade de realizar trabalho em um dado intervalo de tempo, a relação entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo nós chamamos de potência, medida em watt, enquanto que o trabalho é medido em joule, ok? Vimos o que significa potência média, o que significa potência instantânea, as unidades de potência além do watt, que é 1 joule por segundo. Nós temos também o horsepower, o HP e o cavalo vapor. Lembrando que 1 horsepower é 746 watts e 1 cavalo vapor é 735 watts. Perfeito, meus amigos? A relação entre potência e velocidade média, o que é potência instantânea. E por fim, certo, né, explicamos o que é rendimento, que é a capacidade de um sistema físico de converter energia em trabalho. E como é que se calcula o rendimento. Agora nós vamos para o segundo momento dessa unidade, em que nós vamos abordar o conceito de energia e os tipos de energia. Vamos lembrar, a capacidade de realizar trabalho nós denominamos do que, pessoal? De energia. Então o que é energia? Energia é uma grandeza física escalar que expressa a capacidade de um sistema físico para realizar trabalho. Existem várias modalidades de energia. A energia mecânica, que é a energia que nós vamos estudar, perfeito? Agora, a energia térmica, a energia radiante, a energia elétrica, a energia química. A energia elétrica é a modalidade de energia associada à existência das cargas elétricas. A energia química é a modalidade de energia armazenada nas ligações químicas que unem os átomos que formam moléculas ou compostos químicos. A energia radiante é aquela energia que é irradiada por ondas eletromagnéticas. É o caso da luz visível, é o caso, por exemplo, né, aqui da própria radiação térmica na forma de radiação infravermelha. Nós temos a energia térmica, que é o calor. Nós temos aqui a energia mecânica, que é o que nós vamos estudar agora com vocês. Não é? É muito importante lembrar o princípio da conservação da energia, que a energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada de um tipo em outro. E a unidade para medir a energia é a mesma unidade de trabalho, certo? Em homenagem ao querido James Prescott Joule, aquele engenheiro, certo, né, cientista britânico que viveu entre 1818 e 1869 e que desenvolveu vários dispositivos para converter energia térmica a calor em trabalho. Foi muito importante para as máquinas da Revolução Industrial. Em homenagem a Joule, a unidade para medir trabalho no sistema internacional é o Joule. E a unidade de energia também é o Joule. Porque energia e trabalho são faces de uma mesma moeda. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Vamos apenas recordar. Temos aqui uma superfície e um corpo. Eu quero que esse corpo se desloque. Eu aplico uma força. Ao aplicar uma força, eu realizo trabalho. E essa força realiza trabalho. Tudo bem? Essa força, ao realizar trabalho, ela promove um deslocamento. Aí nós lembramos que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como essa força é paralela ao deslocamento, se a força é paralela ao deslocamento, o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus e o cosseno de 0 graus é 1. Por isso que aquela equação, trabalho igual força vezes deslocamento vezes cosseno θ, ela se resume, ou ela se simplifica para que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Quanto maior a força que você aplica, maior é o trabalho realizado. Quanto maior for o deslocamento que o trator ou o homem promove num sistema físico, maior é o trabalho que eles realizam. Se eu aplicar uma força F de 1 newton e promover um deslocamento de 1 metro, eu digo que essa força realizou um trabalho de 1 joule e, consequentemente, consumiu 1 joule de energia. Então, 1 joule é a energia consumida quando aplicamos uma força de 1 newton e promovemos um deslocamento paralelo a essa força de 1 metro. Muito bem. Bom, meus queridos, a energia ela é importante e a principal energia que dá base às nossas atividades industriais é a energia elétrica. E a obtenção da energia elétrica ela se dá a partir da conversão de outros tipos de energia. Por exemplo, cerca de 82% da nossa matriz energética está sedimentada no Brasil a partir das usinas hidrelétricas, que convertem a energia potencial gravitacional da água em energia cinética, e a energia cinética de movimento
posteriormente em energia elétrica, nas usinas hidrelétricas. Nas usinas termoelétricas, nós vamos, numa reação química de combustão, queimar carvão, petróleo, gás natural, biodiesel, biomassa, e deste calor, dessa energia térmica, nós vamos transformar água em vapor, e o vapor sob pressão vai mover as pás de uma turbina e vai ser convertido em energia elétrica. Certo? Cerca de 18% da nossa matriz energética, 16%, dependendo do quanto é utilizado, né, da nossa matriz energética, provém de usinas termoelétricas. O Brasil, cerca de 2% da sua matriz energética é baseada em usinas nucleoelétricas ou usinas nucleares, em que o urânio-235, que é o urânio enriquecido, sofre impacto de nêutrons e ele sofre fissão nuclear, e ao sofrer fissão nuclear, o seu núcleo pesado vai sofrer uma quebra em núcleos menores, como de criptônio e bário, vai emitir mais nêutrons, uma reação em cadeia. Se essa reação for controlada, não se constitui uma explosão nuclear, e você vai liberar energia suficiente para aquecer a água. A água virar vapor e produzir o movimento de uma turbina produzindo energia elétrica. Tá? Nós podemos produzir energia elétrica a partir de outras fontes também, como a energia cinética, ou de movimento do vento, do ar em movimento, das usinas eólicas, as usinas solares, que podem utilizar o calor do sol, as chamadas termossolares, ou a luz do sol, as chamadas usinas fotovoltaicas, para produzir energia elétrica. Ou eu posso produzir energia elétrica a partir das usinas marítimas, que utilizam o movimento das ondas ou a subida e a descida das marés. Ou eu posso também utilizar as usinas geotérmicas, que aproveitam o calor do subsolo associado a atividades vulcânicas, para que esse calor seja absorvido por água, a água vire vapor, o vapor sob pressão mova as pás de uma turbina, convertendo a energia geotérmica, o calor do subsolo, em energia elétrica. O Brasil tem um grande potencial para utilizar usinas eólicas, usinas termossolares e fotovoltaicas, e em alguns pontos as usinas de marés e de ondas, tudo bem? As geotérmicas só em alguns pontos do Brasil, certo, né? Ok? Mas ela não tem a mesma propensão de ser utilizada quanto as eólicas e as solares. Quando vocês estudarem eletricidade ou eletrologia no terceiro ano, esse fluxograma vai ser mais detalhado. Nós vamos explicar em detalhes como funcionam cada uma dessas usinas ou esses modelos de usinas. Perfeito, meus amigos? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho, uma grandeza física escalar. Você a entende sabendo apenas o valor e a unidade de medida. A sua unidade no sistema internacional é o joule. A energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada. Um desses tipos de energia é chamada energia mecânica. O que é a tal da energia mecânica? É o tipo de energia, é a modalidade de energia que está associada ou ao movimento, certo? Ou à posição de um sistema físico. Esse cavalo, certo, né? E o indivíduo que o monta, eles estão se deslocando, perfeito, né? Esse jockey, junto com o cavalo, eles se deslocam com uma certa velocidade V, eles têm uma certa massa. Então, como eles estão se deslocando, eles têm uma massa se deslocando com uma certa velocidade, você diz que eles têm uma energia mecânica de movimento. Essa energia mecânica de movimento nós chamamos de energia cinética. Cinética, lembrem, está associado ao movimento. Cinemática é o estudo dos movimentos. Cinema são imagens de movimento. Então, energia cinética é energia associada ao movimento. Tudo bem? Eu diria que a energia cinética é o tipo de energia mecânica, é a modalidade de energia mecânica associada ao movimento de um sistema físico. Depende da massa e da velocidade dele. A equação que eu utilizo para calcular a energia cinética é igual a meio de mv ao quadrado. Ou seja, é a massa do sistema físico que se desloca vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Já vamos ver o porquê disso. Se a energia não for cinética, certo? A mecânica, ela será uma energia mecânica potencial, energia mecânica armazenada. Ela pode ser a energia potencial gravitacional ou a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional, ela está associada ao que, meus amigos? Ela está associada à posição do sistema físico, tranquilo, né? A altura em que ele se encontra de um determinado referencial. Vamos supor, um minutinho. Eu tenho um chão aqui, eu tenho uma bola. A bola em relação ao chão está em repouso, então ela tem velocidade zero, ela não tem energia cinética. Só que quando eu solto, ela vai cair no chão e vai retornar. Certo? Quando ela está parada, ela não tem energia cinética, mas ela tem energia armazenada, chamada energia potencial gravitacional, que dependerá da massa da bola, dependerá da aceleração da gravidade e da altura em que a bola se encontra em relação ao chão, ao plano de referência. Se for uma mola, deixa eu pegar uma molinha aqui para vocês verem. Certo? Uma mola, certo? Ela tem uma certa elasticidade, perfeito? Quando eu aplico uma força e deformo a mola, a gente viu em força elástica, o que acontece? Né? Ao aplicar uma força e deformar a mola, eu sinto na minha mão uma força contrária, restitutiva, que tende a restituir a mola à posição original. Restituir a mola à posição original. Isso chama-se força elástica. Se eu tenho uma força que promove uma deformação, vai ser realizado o trabalho, é o trabalho da força elástica, e será armazenado energia, que é a energia potencial elástica. Perfeito, gente?
Então a energia armazenada pode ser gravitacional ou potencial elástica, enquanto que a energia de movimento, certo, é a energia cinética. A energia cinética e a energia potencial são modalidades de energia mecânica. Tranquilo, meus amigos, né? Então nós podemos afirmar que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Tudo bem? Essa bola, ela se desloca a uma certa altura do chão. Então ela tem massa com velocidade. Ela tem uma energia de movimento, energia cinética. Como ela está a uma certa altura do chão, ela também tem energia potencial gravitacional. A soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional eu chamo de energia mecânica. Então a energia mecânica seria a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia cinética eu calculo por esta equação, em que a energia cinética seria meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Perfeito? A energia potencial gravitacional seria a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E se for uma mola que tem uma certa elasticidade, a energia potencial seria a constante elástica da mola vezes x, que seria a deformação que a mola sofre, o quanto a mola ela é comprimida e o quanto ela se distende, elevado ao quadrado e dividido por 2. Nós vamos entender o porquê dessas equações, de onde que elas surgiram. Primeiro nós vamos analisar a energia cinética. Veja só, aqui eu tenho um felino quadrúpede, certo, né? Um leopardo correndo em alta velocidade. Esse leopardo tem uma certa massa, desenvolve uma certa velocidade. A energia associada ao movimento desse leopardo nós chamamos de energia cinética, que é uma modalidade, é um tipo de energia mecânica. Então o que é energia cinética? É a modalidade de energia mecânica associada ao movimento de um corpo. Depende da massa e da velocidade dele. Vamos entender de onde surgiu essa equação aqui, meus amigos. Muito bem. Para isso nós precisamos entender o chamado teorema de energia mecânica. Você está vendo o Homem-Aranha aqui? Sim, ele está na posição 1, S1. E ele desenvolve uma velocidade V1, tudo bem? Eu quero que ele acelere. Eu aplico uma força e promovo nele um deslocamento. Veja que o vetor força e o vetor deslocamento são paralelos. Quando a força é paralela ao deslocamento, o ângulo entre eles é 0 graus. E eu sei que o cosseno de 0 graus vale 1. Quando eu apliquei essa força e promovi um deslocamento, eu acelerei o Homem-Aranha. Ele saiu da velocidade V1 e foi para a velocidade V2. Com isso, o Homem-Aranha sofreu um aumento de velocidade de V1 para V2, uma variação de velocidade, saiu da posição S1 e foi para a posição S2. Quando eu apliquei uma força, eu realizei trabalho. Ao realizar trabalho, eu aumentei a energia mecânica dele, do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, ao aumentar a sua energia mecânica, ele vai aumentar a sua energia, na verdade, cinética, porque ele está correndo mais rápido, com maior velocidade. Então eu diria o seguinte, primeiro, a variação de energia cinética que o corpo sofre é igual ao trabalho realizado pela força sobre ele aplicada. Quanto mais trabalho eu aplicar sobre o Homem-Aranha, maior será o aumento de velocidade do Homem-Aranha, maior será o aumento de energia cinética do Homem-Aranha. E mais trabalho eu terei realizado. Então eu posso dizer que a variação de energia cinética que o Homem-Aranha sofre, ΔEc, é igual ao trabalho que eu realizo. Esse trabalho eu estou representando pela letra W, do inglês work. Então eu diria então que o quanto eu realizar de trabalho sobre o Homem-Aranha é o quanto vai variar a energia cinética dele. A bola está em repouso. Se eu jogar essa bola com muita força, ela vai variar muito a velocidade dela, vai variar muito a energia cinética e eu terei realizado muito trabalho. Isso é um sistema conservativo. Eu estou admitindo que todo o trabalho que eu realize é convertido pela bola em energia cinética. Estou admitindo que não haja atrito entre a bola e o ar, que o atrito seja desprezível, certo, gente? Eu digo então que a variação de energia cinética que a bola sofre é exatamente igual ao trabalho realizado sobre a bola. Muito bem. O que é a variação de energia cinética, ΔEc? É a energia cinética da bola final menos a inicial. Então aqui onde tem ΔEc eu escrevo energia cinética final menos inicial. Se a bola estava parada no começo, qual é a energia cinética dela? 0. Então eu vou considerar que essa energia cinética é 0, que ela é a partir do repouso. Se eu colocar o 0 aqui, eu vou chegar à conclusão que a energia cinética que a bola adquire é igual ao trabalho que eu realizei sobre ela. A bola estava parada, não tinha energia cinética. Eu cheguei e chutei a bola. Quando eu chuto a bola, eu aplico uma força, essa força realiza trabalho e a bola ganha velocidade. Ela entra em movimento, ela varia a sua energia cinética. O quanto ela vai ganhar de energia cinética é o quanto eu ou a força realizou de trabalho. Eu posso dizer que a energia cinética que a bola adquire é o trabalho realizado sobre ela. Então, como é que eu calculo o trabalho? A gente viu. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ora, eu estou aplicando uma força paralela ao deslocamento. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus. E o cosseno de θ seria o cosseno de 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, essa equação, desse jeito, ficaria assim. Ó. Trabalho é força vezes deslocamento, porque o cosseno de θ é 1. Aí, se o trabalho é força vezes deslocamento, e o mesmo trabalho é igual à energia cinética, eu chego à conclusão que se a energia cinética é igual ao trabalho e o trabalho é força vezes deslocamento, a energia cinética seria, no lugar do trabalho, a força vezes deslocamento.
O que é força? Massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, no lugar de F, eu escrevo massa vezes aceleração. O que é deslocamento? É o ΔS. É a diferença entre a posição final e a inicial. Então, a energia cinética que a bola adquire é igual à massa da bola vezes a aceleração vezes o seu deslocamento escalar. Ora, se a energia cinética é massa vezes aceleração vezes deslocamento escalar, eu lembro da equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Vou isolar o ΔS. V0 ao quadrado positivo, passo para cá, fica negativo. 2A está multiplicando, passo para cá, fica dividindo. Então, o ΔS, o deslocamento escalar, seria a velocidade ao quadrado final, menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2A. Então, nessa equação aqui de cima, onde está escrito ΔS, eu vou escrever V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Então, essa equação ficaria: energia cinética é igual a massa vezes a aceleração. No lugar de ΔS, eu escrevo V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Aí eu lembro, a bola estava em repouso. Qual é a velocidade inicial dela? 0. Se eu colocar no lugar de V0, 0, 0 ao quadrado é 0. E essa equação ficará assim, ó. Energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2, ou meio de mv ao quadrado. Aqui vocês estão vendo o vídeo de um projétil, certo? Né, disparado por uma arma de fogo, colidindo contra uma superfície antibalística de aço reforçado. Veja que esse projétil, com uma alta velocidade, uma grande quantidade de energia cinética, ao colidir contra a superfície, ele vai de uma alta velocidade por repouso num curto intervalo de tempo, certo, pessoal? E ele se desintegra. O que eu tenho aqui é uma variação de energia cinética. Eu posso dizer que o trabalho realizado por essa superfície sobre esse projétil é exatamente igual ao quanto esse projétil varia a sua energia cinética, o quanto ele perde de energia cinética. E a energia cinética do projétil dependerá da massa do projétil e da sua velocidade. Quanto maior a massa do objeto e a velocidade que ele tem, mais energia de movimento ele vai apresentar. Perfeito, gente? O outro tipo de energia, gente, que não é energia mecânica, que não é a cinética, é a energia potencial gravitacional. É a energia armazenada, certo, pessoal? Né? Por um sistema físico. Aqui eu tenho um plano de referência, não sei porque ele estava aqui e veio para cá, tá? O meu amigo Super-Homem. Ele tem uma certa massa medida em quilograma, ele está a uma certa altura desse plano de referência. E a força da gravidade o puxa para baixo, então eu tenho a aceleração da gravidade aqui. A energia potencial gravitacional armazenada por o Super-Homem depende da massa dele, da aceleração da gravidade e da altura, certo? Né? É claro, queremos você imaginar o seguinte, vejam vocês, só um pouquinho. Eu pego aqui dois objetos, tudo bem? Ó. Eles são objetos em que esse objeto tem mais massa do que esse. Se eles caírem da mesma altura, certo? Né? No mesmo local com a mesma aceleração da gravidade, o que tem mais massa vai provocar maior estrago, porque ele tem mais energia potencial armazenada. Então a energia potencial depende da massa do corpo. Se eu tenho dois objetos iguais que caem de diferentes alturas, aquele que caiu de uma altura maior em relação ao que caiu de uma altura menor, se eles forem iguais, o que caiu de uma altura maior, por estar a uma altura maior em relação ao chão, ele vai ter mais energia potencial gravitacional armazenada. Na hora que bater no chão, ele vai produzir um impacto maior. Tranquilo, pessoal? E é claro que a aceleração da gravidade local também vai influenciar. Se eu pegar dois objetos de mesma massa, certo, né? Deixá-los cair da mesma altura, só que um caindo da Terra e o outro na Lua, onde a gravidade é menor, o objeto na Lua vai armazenar menos energia potencial. A unidade de energia potencial gravitacional, que é um tipo de energia mecânica também, é o Joule, assim como o da energia cinética. Como é que a gente chegou naquela equação? Ora, vamos admitir o seguinte aqui, ó. Eu tenho o meu amigo Tocha, ele está na posição 1 e ele vai se deslocar aqui para a posição 2. Ele vai sair da posição 1 e vai para a posição 2 aqui, queridos, tá? Tudo bem? Tá? Na posição 1 ele está a uma altura H1 diferente de 0. Na posição 2 ele também vai estar a uma altura H2 diferente de 0, certo? Né? Ele vai estar a uma certa altura. O que vai acontecer aqui? Se ele se deslocar daqui para cá, ele vai sofrer um deslocamento. O deslocamento que ele vai sofrer é a variação de altura. Se aqui ele estava a 100 metros e ele foi para 20, de 100 para 20 ele variou 80, esse é o deslocamento. O que vai puxar ele aqui para baixo, certo? Né? Eu vou admitir que eu solte ele, eu não estou empurrando e ele não está se voando, ele está caindo. É uma força, essa força é a própria força-peso. E essa força-peso está direcionada para baixo. Tá? Se for um sistema conservativo, onde não atuam, por exemplo, forças dissipativas como o atrito, eu posso dizer que a variação de energia potencial que esse corpo sofre é exatamente igual ao trabalho realizado para elevá-lo de uma altura até outra, tranquilo? Ou seja, em um sistema conservativo, no qual ocorra apenas a variação na posição vertical de uma partícula, a variação de energia potencial gravitacional, ΔEP, sofrida por uma partícula deslocada entre duas posições na direção vertical, é igual ao trabalho realizado pela força externa.
No caso dessa força externa, certo? Se for para levantar o corpo, é menos o peso dele. Se for para cair o corpo, é o próprio peso dele, certo, pessoal? Muito bem. Então vamos mostrar aqui para vocês, certo, né? Como é que seria isso numa outra situação, ó. O sujeito aqui, ó, ele está fazendo flexões com o braço e está levantando um peso. Tudo bem, gente? Esse peso vai de uma certa altura até outra altura, tá? Vamos admitir que eu tenho aqui um pêndulo, ele está aqui na posição 2. Eu solto esse pêndulo, ele vai se deslocar aqui para a posição 1, tudo bem? Aqui eu tenho a força-peso que o puxa para baixo. A força-peso é a massa de desaceleração da gravidade, lembram disso? E quando esse pêndulo, oscilar da posição 2 para a posição 1, essa esfera ela vai sair daqui e chegar até aqui. Aqui ela estava a uma certa altura e aqui ela vai estar a uma altura menor. Ao se deslocar daqui para cá, na vertical, o deslocamento dela vai ser a própria altura, certo? Que é resultado da diferença entre a posição dela na posição 2 e na posição 1. Então eu digo o seguinte, o trabalho para levar o corpo, se eu vou levá-lo da posição 1 para a posição 2, certo? É igual à variação de energia potencial gravitacional que o corpo sofre. Ou seja, se eu tiver que levantá-lo da posição 1 para a posição 2, eu vou ter que realizar um certo trabalho sobre ele. Ao sair da posição 1 para a posição 2, esse corpo sofre um deslocamento, vai estar a uma maior altura em relação ao chão, consequentemente, ele vai ter mais energia potencial armazenada. Então a variação de energia potencial que esse corpo sofre ao sair da posição 1 para a posição 2 é igual ao trabalho realizado para levantá-lo. Se eu tiver muito trabalho para levantar um corpo, é porque variou muito a energia potencial desse corpo. Consequentemente, certo? Eu posso dizer então que a variação de energia potencial desse corpo será igual ao trabalho realizado. O que é a variação de energia potencial? Energia potencial final menos a inicial. Eu posso dizer que a energia potencial final menos a inicial, a que ele vai ter aqui na posição 2, menos a que ele tem na posição 1, é igual ao trabalho que foi realizado para que essa bola saísse da posição 1 e fosse para a posição 2. Bom, meus amigos, se eu considerar que o corpo está no chão, a energia potencial dele é zero, porque ele está na altura do chão, certo, pessoal? Então, aí aquela equação anterior, deixa eu só voltar, que era EP, energia potencial final, menos energia potencial inicial, é igual ao trabalho. Se ele estiver aqui nessa posição, eu posso considerar que é zero aqui. Se aqui for zero, a energia potencial final que ele vai adquirir é igual ao trabalho que eu realizei para levantá-lo. Ou seja, quanto mais trabalho eu realizar para levantar um corpo, provavelmente mais energia potencial ele vai armazenar. Então a energia potencial seria igual ao trabalho realizado para deslocá-lo. Você já sabe que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Se eu considerar que esse ângulo é 0 graus, porque eu estou levantando o corpo daqui até aqui e ele sofre um deslocamento daqui até aqui, a força aplicada sobre ele e o deslocamento que ele sofre são paralelos. Se eles são paralelos, o vetor força e o vetor deslocamento, o ângulo é 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1. Então essa equação ficaria trabalho igual força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Força vezes deslocamento vezes cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1. Então o trabalho seria força vezes deslocamento. Se o trabalho é força vezes deslocamento e a energia potencial é o trabalho realizado para deslocá-lo, no lugar do trabalho eu escrevo força vezes deslocamento. Se eu vou levantar o corpo daqui até aqui em cima, eu vou levantar um peso. Então essa força é igual ao peso. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então no lugar de F eu escrevo massa vezes aceleração da gravidade. Esse deslocamento é o ΔS, é o quanto eu levantei o corpo. Tudo bem? O quanto eu levantei o corpo é a diferença entre a altura final e inicial. Então desse ΔS é a variação de altura. Se eu considerar que ele está indo de uma altura inicial 0 para uma altura final h, essa variação de altura vai ser quem, pessoal? O h. Então essa equação ficaria, energia potencial é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Conclusão, meus amigos. Quanto maior for a massa do corpo que vai ser levantada, mais energia potencial gravitacional ela vai armazenar. Quanto mais alto eu levantar um corpo em relação a um plano de referência ao chão, mais energia potencial gravitacional ela vai armazenar. E quanto maior a aceleração da gravidade, mais energia potencial ela vai armazenar. Perfeito? Então nós vimos com vocês a dedução da equação da energia cinética, que é um tipo de energia mecânica associada à velocidade, e a dedução da energia potencial gravitacional, que é um tipo de energia mecânica associada ao quê? A posição do corpo em relação a um plano de referência. Bom, mas vamos ver o terceiro tipo agora, que é a energia potencial elástica. Vocês estão vendo aqui ó, um amortecedor com uma mola que está sendo comprimido. Eu aplico uma força que comprime a mola. Em sentido contrário, surge uma força restitutiva que tende a restituir a mola para a sua posição original. Essa força chama-se força elástica. Então o que é energia potencial elástica? É a modalidade de energia mecânica, é o tipo de energia mecânica armazenada por um meio elástico. O meio elástico é um meio que ao ser comprimido ou distendido, ele sofre uma deformação e tende a voltar à posição de origem. Tudo bem?
Eu sei com vocês que essa mola apresenta uma constante elástica, medida em Newton por metro, a famosa lei de Hooke. E ela sofre uma deformação, que a gente chama de x ou ΔX. Para calcular essa energia potencial, nós usamos essa equação aqui, ó, kx² sobre 2. Energia potencial elástica também é medida em Joule. Vamos entender o porquê dessa equação. Olha só. Aqui eu tenho uma mola e um corpo de massa m. Tudo bem, gente? Tá? Eu vou aplicar uma força e vou deformar essa mola. Ao deformar essa mola, ela estava assim e ela fica assim, ó. Então ela sofreu uma deformação, ó. X é a deformação que a mola sofre. Quando isso acontece, tá certo, gente? Eu empurro a mola para lá, em sentido contrário, existe a força elástica que tende a restituí-la para a posição original. Ó. Eu comprimo a mola e ela volta para a posição original graças à força elástica. Então eu sei que está ocorrendo uma variação de energia potencial elástica. A mola estendida, não comprimida, não tem energia potencial elástica. Quando eu comprimo a mola, ela tem energia potencial elástica. Quer ver? Ó, isso aqui é um brinquedinho que tem uma mola aqui dentro, certo? Eu vou comprimir essa mola. Quando eu comprimo essa mola, olha o que acontece. Ela armazena energia. Quando eu solto essa mola, ó, o que é que vai acontecer? A mola se distende e aquela energia potencial elástica é convertida em energia cinética. Por isso que esse dado saiu. Aqui dentro eu tenho uma mola, eu comprimi a mola, provoquei uma deformação, ela armazenou energia potencial elástica. Quando eu libero o dispositivo que prende a mola, essa energia potencial elástica é convertida em energia cinética. Perfeito, gente? Então, meus queridos, eu sei então que essa mola, ao sofrer uma deformação, ela sofre um armazenamento de energia potencial elástica. Ela sofre uma variação de energia potencial elástica. O trabalho realizado pela força elástica é exatamente igual ao quanto variou a energia potencial. Se eu comprimir a mola bastante, ela sofre uma grande deformação, armazena muita energia elástica e quando solto ela, ela está realizando um grande trabalho. Então o trabalho realizado pela força elástica, que promove essa deformação aqui, gente, ó, é igual à variação de energia potencial elástica que a mola sofre. A variação de energia potencial elástica final menos a inicial. Gente, eu vou admitir que a mola estava estendida no começo. Ou seja, não estava comprimida. Então qual é a energia potencial que ela tem armazenada? Nenhuma. Certo? É elástica nenhuma. Ela só vai ter quando eu deformar ela. Ou eu esticá-la ou eu comprimi-la. Então eu vou admitir que a energia potencial elástica vale zero. Se eu colocar zero aqui, ó, eu vou chegar à conclusão então que a energia potencial elástica que a mola armazena é igual ao trabalho realizado sobre ela. Se a mola for muito comprimida, muito trabalho foi realizado sobre a mola e ela vai armazenar bastante energia potencial elástica. Tá? Aí nós lembramos que pela lei de Hooke, quando eu faço um gráfico de força por deformação da mola, eu tenho esse aspecto aqui, ó, uma reta ascendente. Tranquilo, pessoal, né? E eu lembro que sempre que eu tiver um gráfico de força por deslocamento ou deformação, o trabalho é igual à área do gráfico. E esse gráfico aqui vai formar um triângulo. E a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Que é a base desse triângulo? A base desse triângulo é a deformação que a mola sofre. É daqui até aqui, é ΔX ou X. Então aqui, ó, no lugar de base, eu posso escrever X, ou deformação da mola. Tá? Que é a altura desse triângulo? É daqui até aqui, ó, é a força elástica. Tudo bem? A altura é a própria força elástica. Então se o trabalho é igual à área do triângulo, então o trabalho seria base vezes a altura dividido por 2. No lugar de altura do triângulo, eu escrevo força elástica, que é menos a constante elástica da mola vezes X. Essa é a lei de Hooke. Quem é a base do triângulo? Seria a deformação da mola, é X. Então nessa equação aqui, onde tem B, eu escrevo força elástica, X, onde tem H, eu escrevo força elástica ou menos KX. Então o trabalho seria igual. No lugar aqui, ó, de base, eu escrevo X. No lugar de altura, eu escrevo constante elástica vezes X. X vezes X vai me dar X ao quadrado. Isso vai me permitir calcular o trabalho da força elástica. Quando eu comprimo uma mola e a mola vai apresentar uma força elástica que tende a restituir a mola para a posição original dela. Essa mola vai realizar um trabalho. Esse trabalho é o trabalho da força elástica, que é igual à energia potencial elástica. Certo, gente? Então eu posso substituir esse trabalho pela energia potencial elástica e eu chego à conclusão que uma mola que sofre uma deformação, essa mola naturalmente armazenará uma energia chamada energia potencial elástica, que dependerá da constante elástica da mola e de X, que é a deformação que a mola sofre. Se você apertar pouquinho a mola, ela sofre uma pequena deformação, armazena pouca energia. Você solta a mola, como é que ela faz? Se você apertar muito, deformar muito a mola, ela vai se deformar bastante. Ela vai armazenar muita energia. Se você soltar, ela faz... Por quê? Porque ela armazenou muita energia. Tá? Por fim, gente, nós vimos então que a energia mecânica pode ser cinética, potencial gravitacional e potencial elástica.
Mas você pode transformar de um tipo em outro. Tudo bem, gente, né? Lembrando que sempre existe o princípio da conservação da energia mecânica. A energia ela não pode ser criada nem destruída. Ela só pode ser transformada. Eu vou trabalhar no começo com um sistema físico conservativo. O que é um sistema físico conservativo? É um sistema físico em que os corpos que atuam ali, eles estão atuando sem a presença de forças dissipativas. O que é uma força dissipativa? É o caso do atrito. A força de atrito é uma força dissipativa. Ela converte energia mecânica do tipo cinética em calor e vibração. Então ela transforma parte da energia mecânica em outros tipos de energia. Então a força de atrito é uma força dissipativa. Quando você trabalha com um sistema conservativo, não existe atrito, não existem forças dissipativas. Se essa bola descer essa rampa aqui sem atrito, eu digo que esse sistema é conservativo, que a energia mecânica ela é conservada. Ela não é transformada em calor, em vibração, em luz, em outros tipos de energia. Então, em sistemas físicos conservativos, nos quais não atuam forças dissipativas como o atrito, né, a energia mecânica total se mantém constante. Ou seja, a energia mecânica que essa bola tem aqui em cima da rampa é a mesma energia que ela vai ter lá no final da rampa. Por que se mantém constante? Porque não tem uma força que transforma a energia mecânica em outro tipo. Então a bola vai rolar e ela vai manter a mesma quantidade de energia mecânica. Se aqui em cima ela tiver 10 joules, aqui embaixo ela vai ter 10 joules de energia mecânica. Tudo bem? O que pode acontecer é o seguinte, é que a energia mecânica total se mantém constante, mas os seus tipos de energia mecânica, cinética e potencial podem variar. A bola está aqui em cima na rampa. Está parada. Quanto que ela tem de energia cinética? 0. Mas ela está a uma certa altura do chão. Vamos supor que ela tenha 10 joules de energia potencial. Eu peço, calcule a energia mecânica dela. A energia mecânica seria a energia cinética mais a energia potencial. Quanto que ela tem de energia mecânica aqui em cima? Ela tem 10 joules, 0 joules. Está parada. E quanto de energia potencial ela tem? 10 joules. 0 mais 10 significa que a energia mecânica da bola, que é a soma da energia cinética com a potencial, é 10 joules. Desses 10 joules, tudo é de energia potencial e nada é de energia cinética. Tudo bem? Não entendi, professor. Meu querido, essa bola aqui em cima ela tem energia mecânica. Parte dela na forma de energia cinética e parte dela na forma de energia potencial. São os tipos de energia mecânica. Só que por estar parada, ela não tem nada na forma de energia cinética. Tudo está na forma de energia potencial. Então ela tem 10 joules de energia mecânica devidas à energia potencial e nada à energia cinética. À medida em que essa bola vai descendo a ladeira, assumindo que não há atrito, ela vai perdendo altura, ela vai ficando com uma altura menor em relação ao chão, tá vendo? Vai perdendo altura. Quando ela perde altura, ela perde energia potencial. Na verdade ela não perde, ela converte a energia potencial que ela tinha em energia cinética. À medida que ela vai descendo, ela vai perdendo altura, mas vai ganhando velocidade. É como se ela transformasse a altura que ela está em relação ao chão em velocidade. É como ela vai converter a energia potencial dela em energia cinética. Nesse ponto aqui, ó, quanto que ela tem de energia cinética? 4 joules. E quanto que ela tem de energia potencial? 6 joules. E quanto que ela tem de energia mecânica? É a soma da energia cinética com a potencial. 4 mais 6 dá 10. Veja, a energia mecânica total não variou. O que variou é que aqui em cima, esses 10 joules todos estavam na forma de energia potencial, nada na forma de energia cinética. No meio do caminho, 6 joules estavam na forma de energia potencial e 4 na forma de energia cinética. E lá no fundo, lá embaixo, bem aqui, ela não vai ter mais energia potencial armazenada, porque ela vai estar ao nível do chão, do solo. Consequentemente, quanto que ela vai ter de energia potencial aqui no final? 0. Mas ela vai estar a uma velocidade tal que ela vai ter 10 joules de energia cinética. Como a energia mecânica é a soma da energia cinética com a potencial, eu digo então que no final das contas ela vai ter 10 joules de energia cinética e nada de potencial. 10 joules, 10 joules, 10 joules. A energia mecânica total, que é a soma da energia cinética e potencial, não mudou. É um sistema conservativo. Toda a energia mecânica que eu tenho no início do processo é a mesma que eu tenho no final do processo. O que muda é apenas que, aqui por exemplo, quando ela desceu a ladeira, dos 10 joules de energia mecânica, tudo era energia potencial, nada era energia cinética. Lá no final da ladeira, dos 10 joules de energia mecânica, tudo será energia cinética e nada potencial. Olha aqui, ó, uma bola vai bater aqui. Está vendo o que está acontecendo? A bola vem com uma certa velocidade, bate e isso aqui se move. Concorda, pessoal? O que eu tenho aqui? Eu tenho que parte da energia dessa bola é transferida para esse tambor. E eu posso aqui medir, certo, o quanto esse tambor se desloca nessa colisão. Com isso eu vou saber o quanto de tambor, esse tambor ao se deslocar vai ganhar de energia cinética. Eu posso dizer que o trabalho que essa bola realiza sobre esse tambor é o quanto ele ganha de energia cinética. Tudo bem?
Então, em sistemas físicos conservativos, a energia mecânica se conserva. Ela não é transformada em outros tipos de energia. Ou seja, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Se o meu querido Super-Homem, o Batman, o Hulk, o Homem-Aranha, estiverem num sistema conservativo, a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final do processo. Ou seja, se eu tinha 10 joules e eu continuo tendo 10 joules, não variou a energia mecânica. A variação de energia mecânica é igual a zero. Muito bem? Então, só lembrando, quando a bola desce sem atrito, ela perde altura, perde energia potencial, que é convertida em velocidade e energia cinética. A energia potencial é convertida em energia cinética. Quando a bola sobe uma rampa sem atrito, ela, à medida que sobe a rampa, vai diminuindo a sua velocidade, vai diminuindo a sua energia cinética, porque vai sendo convertida em altura e energia potencial. A energia cinética é convertida em energia potencial. Beleza, meus queridos, né? Lembre-se, a energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. Olha esse desenho aqui. Fiquem olhando. Estamos terminando. Olha só. À medida em que a menina vai crescendo, vai virando uma mulher, né? Muito bem. Ó, ela vai ficar grávida, vai ter uma filha, certo? A filha vai crescer, perfeito? Ela vai envelhecendo, certo? Né? O que vai acontecer? A filha ou o filho, ó, ela vai envelhecendo, vai morrer, certo? Né? Aí o que é que acontece? Muito bem. Ciclo da vida, certo? Né? Chega o filho, vem com a netinha, tudo bem? E o processo se reinicia. Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso vale para a matéria e vale para a energia. Tranquilo, meus queridos? Ok? Então, diante disso, queridos, né, nós temos situações como essa aqui, ó, um pêndulo, em que esse cientista, esse físico, ele larga esse pêndulo e ele calculou exatamente a variação de energia cinética e potencial desse pêndulo. E ele sabe que quando esse pêndulo retornar aqui, não vai bater no rosto dele. Você está entendendo? Ó, chegou perto de onde saiu, mas não bateu no rosto dele. Isso é ciência, gente. Tranquilo? Muito bem. Isso é um resumo das equações que nós vimos para calcular trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Lembrando que ele é medido em joule, é a principal unidade de medida para nós, sistema internacional. O trabalho da força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. O trabalho da força elástica, certo, pessoal? Que é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Olha que interessante aqui, ó, certo, né? Ó. Eles deixaram todas as caixas aqui, ó, não presas. O que é que aconteceu? Vamos voltar o GIF aqui para vocês enxergarem. O caminhão arrancou, certo, né? Ó, o caminhão arranca. O que acontece? Os carrinhos caem, devido ao princípio da inércia. Os carrinhos estavam parados, a tendência era continuar parado. Certo? Como eles estavam com rodinhas, certo? Eles saíram, certo? Para fora do caminhão. Tranquilo, pessoal? Potência é o trabalho realizado em um certo intervalo de tempo, ou força vezes velocidade média, é medida em watts, certo? Ou cavalo-vapor, ou horsepower. Potência instantânea é a força vezes a velocidade instantânea naquele momento. O rendimento é uma relação de potência útil e potência total. Aqui o cientista está deixando cair uma mola, vocês vão ver aqui, ó, certo? Né? Olha só, olha que interessante. Vamos repetir, ó. Ele solta a mola. À medida em que a bola cai, ó, ela vai sofrendo uma deformação. Depois, ó, ela volta, certo, né? Por quê? Porque a energia potencial elástica, a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética e depois em energia potencial elástica. Conversão de energia. Aqui é o cálculo da energia cinética, que depende da massa e da velocidade da partícula, da energia potencial gravitacional, que depende da massa, da aceleração da gravidade e da altura do objeto em relação ao corpo. Aqui é a energia potencial elástica, que depende da constante elástica do material que forma a mola, ou do sistema elástico, a deformação que ela sofre. Lembrando que a energia mecânica é a soma do que ele tem, do que o corpo tem, em energia cinética e potencial, ou gravitacional, ou elástica, ou ambas. E todas são medidas em joule, que é a mesma unidade de trabalho. Perfeito, gente? Né? Ok? Teorema da energia cinética, é só você lembrar que o trabalho é igual à variação de energia cinética quando variar apenas a velocidade do corpo. Ou trabalho é igual à variação de energia potencial quando variar apenas a altura do corpo em relação ao chão. Ou quando variar apenas o comprimento da mola. Tá? Ou se variar tanto a energia cinética quanto o potencial, o trabalho é igual à variação de energia mecânica. Tranquilo, pessoal? Isso para sistemas conservativos, sem atrito. Se tiver atrito, o trabalho que você realiza sobre um objeto físico é o quanto variou a energia mecânica, mais o trabalho que a força de atrito, certo, né, consumiu dessa energia mecânica. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Bom, meus queridos, essa é a famosa nebulosa tromba de elefante. Nebulosa é uma nuvem gasosa
oriundo de estrelas antigas que sofreram seu colapso ao final da sua vida e lançaram uma quantidade imensa de gases, principalmente hidrogênio, hélio e outros elementos. No centro dessas nebulosas, devido à aglomeração de partículas, vamos formar novas estrelas. Tranquilo? Esta é a física fantástica. Com isso, nós fechamos essa abordagem conceitual de energia mecânica. Claro que vamos fazer exercícios com vocês. Entendeu, meus amigos? Um abraço, então.